Boa noite, meus irmãos e amigos que têm acompanhado os cultos, as transmissões. Muito bom estar aqui novamente. Estive pela manhã, vim trazer a Manu para ela cantar. Voltei agora, até parece que a rotina está voltando ao normal. Poder participar de 2 cultos no domingo. Isso alegra demais o meu coração. Feliz também de ver alguns dos meus irmãos aqui, mas também de saber que vocês estão sempre conosco aí, participando dos cultos, ouvindo as mensagens, cantando junto, ainda que aí na casa de cada um de vocês. Lá no Jardim das Fontes, nós temos um lema. Se você esteve com a gente no nosso aniversário de 10 anos, foi o tema desse aniversário, e talvez você se lembre disso. O nosso lema no Jardim das Fontes é tudo sobre Jesus. É o lema que nós utilizamos nesse aniversário, mas que nós gostamos e que a gente acha que representa muito bem o nosso sentimento acerca de Cristo, que nós trouxemos isso como lema da congregação. E é sobre essa verdade que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês esta noite, com a verdade gloriosa de que há tudo sobre Jesus. E nós vamos fazer isso hoje olhando para o livro de Colossenses, lá no capítulo 3. Então eu já te convido para abrir a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a ouvir a leitura da palavra do Senhor com fé, a continuar louvando a Ele agora no momento que nós vamos ler a palavra dEle. Então, Colossenses capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 5, diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes de novo, do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. E aí novamente, mas Cristo é tudo e em todos. Vamos orar. Meu santo Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque mais uma vez nós podemos estar cultuando ao Senhor, ó Deus. Queremos expressar a alegria que nós temos de saber que o Senhor, ó Pai, proveu os meios para que o seu povo, ó Deus, pudessem continuar a estudar a Tua Palavra, pudesse continuar a se relacionar com o Senhor, ó Deus. Que te agradecemos porque a Tua igreja ela tem continuado, ó Pai, e assim nós estamos firmes sobre o alicerce posto por Jesus Cristo um dia, ó Pai. Nós te clamamos nesse momento que o Senhor abençoe a Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que possamos entender mais dela e que possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra. E aí, em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém. A minha intenção nessa noite, então, é falar acerca desse tema, é tudo sobre Jesus. A respeito do esboço, talvez os irmãos achem um pouco estranho, eu não vou pregar tão expositivamente. Eu tenho até dificuldade de poder definir o meu esboço, porque vai parecer um panorama na carta de Colossenses, outra hora vai parecer que é expositivo, mas a intenção minha é caminhar pela carta de Colossenses. Eu só vou sair dela uma vez, e eu quero olhar esse tema com os irmãos hoje, é tudo sobre Jesus. Os irmãos aqui de Vila São José, os varões, estão estudando essa carta de Colossenses, eu acho que já até terminaram. Então, eles sabem que uma carta como Colossenses, é muito difícil você ter a compreensão exata acerca do que Paulo queria dizer, se você não entender o contexto. Tem textos como a carta de Colossenses, que se você desligar o texto do contexto, você não vai entender o que ela quer dizer. Então eu preciso, antes de falar sobre o nosso tema, dar um pouco de informação acerca dessa carta. A primeira informação que nós devemos obter é que esta carta, a carta aos Colossenses, ela não é uma carta, essa igreja em Colossenses, ela não foi uma igreja plantada por Paulo, pelo menos não diretamente.
A maioria dos estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que a igreja de Colossenses foi plantada por Epáfras. Esse homem que provavelmente ele tenha conhecido Paulo no período que Paulo esteve em Éfeso, e ali provavelmente Paulo tenha o evangelizado e também tenha o discipulado. À medida que esse discipulado foi acontecendo, esse homem Epáfras, ele volta para sua cidade, ele volta para Colossos, e lá então ele planta esta igreja, a igreja de Colossenses. E esta carta aos Colossenses, ela é uma resposta de Paulo a um relatório que Epáfras leva a ele. Epáfras está preocupado com algumas coisas na igreja de Colossenses, então o que ele faz? Ele vai até Roma, onde Paulo está preso. Nós falamos sobre isso quando nós estudamos um pouco de Filipenses. Ele está preso, uma prisão domiciliária, que é a sua primeira prisão. Então ali ele pode receber visitas, e ele recebe a visita de Epáfras com um relatório acerca de como andava a igreja lá em Colossenses, né, lá a igreja posta lá em Colossos. Este relatório nós não temos ele, mas pela carta de Colossenses dá para a gente imaginar algumas coisas. A gente imagina que Epáfras trouxe coisas muito boas dessa igreja. A gente começa e a gente vê Paulo ele elogiando essa igreja. Ele vai fazer isso no verso 9 do capítulo 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e em inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Ele vai dizer também no verso 4 do capítulo 1, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, era uma igreja boa, nós vemos isso nesse relato inicial de Colossenses, mas o que estava afligindo a Paulo e o que estava afligindo a Epáfras tinha muito a ver com o contexto da igreja em Colossenses daquela cidade. A cidade de Colossos, ela foi uma cidade muito importante, foi uma cidade importante, né? Não foi muito, mas ela foi importante, porque ela ficava em uma rota comercial. Então ela recebia gente de muitos lugares, a fim de fazer o comércio ali. Embora aqui, já no ano 60, 63, mais ou menos, por volta de quando essa carta aos Colossenses foi escrita, embora que essa igreja, essa cidade, ela não fosse mais tão conhecida e tivesse uma expressão tão grande, ainda assim, os reflexos de quando ela foi conhecida permanecia, porque ela recebeu gente de muitos lugares. Então, ia chegando gente de todas as culturas, de diversas religiões, de diversos pensamentos filosóficos, e o problema disso é que isso começou a entrar dentro da igreja. Os teólogos, eles têm até dificuldade de forma exata dizer qual era a heresia dos colossenses, porque era muita coisa, era uma mistura. De um lado tinha os gnósticos, aqueles que acreditavam que a matéria era ruim e que só aquilo que é espiritual era bom. Então eles não conseguiam de forma nenhuma entender como é que Deus podia se fazer homem e habitar numa pele humana. Eles não conseguiam entender isso. Então é por isso que Paulo vai dizer no capítulo 2, no verso 9, o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele vai mostrar que Jesus Cristo de fato podia ser Salvador e que ele de fato era homem, mas também Deus. Então essa era uma das coisas que atingia essa igreja de Colossos. Outra coisa também eram os judaizantes, alguns homens judeus convertidos ao cristianismo, que tentavam impor ainda algumas coisas da sua religião dentro do cristianismo. Então esse era o problema desta igreja. Então todo o movimento aqui em Colossenses de Paulo é um só, é mostrar que Cristo ele é o centro. Ele vai apontar para isso, para a soberania de Jesus, para a sua supremacia e para mostrar que ele é o centro e que todas as coisas são por Jesus. E eu quero olhar isso com os irmãos hoje de duas formas. A primeira forma, eu quero olhar para o conhecimento, a ortodoxia, o conhecimento acerca de quem Jesus é. Depois nós vamos olhar
para quando a gente reconhece e sabe quem Jesus é, qual é o estado do nosso coração, como o nosso coração responde a isso. E por último, qual é a prática, quando a gente enfim descobre quem é Jesus. Eu quero fazer então isso hoje, olhando para esse texto. Então eu quero voltar para o primeiro capítulo, o verso 3. Nós vamos ler o verso 3. Vamos falar acerca daquilo que é teórico, acerca do conhecimento de Jesus. Verso 3 diz: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O que nós vamos ver hoje não é nada novo, irmãos, mas são declarações como estas acerca de Jesus, de que Ele é o Filho de Deus. E é maravilhoso ouvir uma declaração dessa. Esse tipo de declaração, quando a gente olha na Bíblia, não é uma coisa que a gente pode ler somente como um romance. A gente não pode fazer isso. É uma declaração maravilhosa acerca de Jesus, o fato dele ser o Filho de Deus. Nós fazemos isso com frequência. Nós passamos por alguns textos e nós não damos o devido valor ou não damos a devida importância àquilo que nós estamos lendo. Nós lemos que Jesus transformou água em vinho. Poxa, que legal isso. Nós vemos que Jesus andou sobre o mar. Que coisa bacana. Vemos que Ele ressuscitou pessoas, que legal. Não, irmãos, Jesus, Ele andou sobre as águas. Ele ressuscitou pessoas, Ele transformou água em vinho. São verdades que demonstram o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos passar por esse tipo de declarações e apenas achar que é algo banal, a palavra nem é correta, banal, mas algo normal, algo cotidiano. Não, são declarações importantes acerca de Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor. E o que isso indica para nós? O que isso significa? Vá para o verso 15, no mesmo capítulo 1. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Vá de novo para o capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Embora nós saibamos que isso não é nada novo para a gente, quando nós estamos diante de uma verdade dessa, o nosso coração deve ferver. O fato de que aquilo que os profetas não entendiam com clareza, que os sacerdotes não entendiam com clareza no Antigo Testamento, agora é revelado em Cristo. Nós podemos ver a pessoa de Deus em Cristo, porque Ele é Deus. Mas volta para o capítulo 1, Paulo ele vai continuar dizendo acerca de quem é Jesus, desse conhecimento da pessoa de Jesus. O verso 15 ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Deixa eu só ver, que eu acho que eu anotei um texto errado aqui também. Isso, vá para o verso 1, capítulo 1, verso 5 também. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus, Ele expressa a imagem de Deus. Deus habita corporalmente em Jesus, mas ainda tem mais. A Bíblia, as Escrituras, elas falam acerca de Jesus. Tudo. A Bíblia ela não é uma série de histórias desconectadas. Ela não é isso. Na verdade, a Bíblia ela trata de Jesus do começo ao fim. É tudo sobre Jesus. A Bíblia aponta para a história da redenção do começo ao fim. Ele é o Adão perfeito, aquele que venceu. Ele é também o Abraão perfeito, aquele que deixou o teu lar e foi a uma terra desconhecida e para fazer para si um povo novo. Ele é o Abraão, ele é o Isaac perfeito, perdão, irmãos, ele é o Isaac perfeito, aquele que não só foi entregue pelo seu pai para a morte, mas que de fato morreu. Ele é o Davi perfeito, ele é o Davi que
a sua vitória se tornou a vitória do seu povo, ainda que o seu povo não precisou levantar uma pedra. Ele é o rei perfeito, ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é perfeito, e é tudo sobre Jesus. As Escrituras tratam disso. O fato de estarmos aqui, de termos uma igreja em Vila São José, não é por causa de homens, mas é por causa de Jesus. É tudo acerca dele. As Escrituras falam de Jesus do começo ao fim. Ele é o grande tema das Escrituras. A Bíblia não fala sobre heróis, sobre reis, sobre juiz. Ela não fala sobre homens sendo engolidos por baleia, por grande peixe. Não, nada disso. Ela fala da obra redentora de Jesus Cristo, do começo ao fim. É tudo sobre Jesus, irmãos. Cristo, além de ser da história, ser sobre Ele, Cristo também é tudo como nosso Salvador. Outra verdade essencial que vai fluir aqui da carta de Colossenses é de que Cristo é tudo como nosso Salvador. Veja o capítulo 1, versos 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Poucas palavras aqui de Paulo. Pode trazer. Muito obrigado. Só um minuto aqui, que está calor aqui em cima. Em poucas palavras aqui, Paulo vai afirmar isso, que Jesus é tudo como nosso Salvador, como nós lemos nos versos 13 e 14. E o que ele está dizendo aqui? Que nós éramos escravos do nosso pecado. Nós éramos escravos do reino das trevas. Mas então Jesus, Ele nos liberta e Ele nos transporta para o seu reino, o qual nós pertencemos agora. Jesus também, Ele é tudo, quando Ele diz que Ele é a nossa redenção. Os versos 13 e 14 do capítulo 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma cédula contra nós, uma dívida nossa, e Jesus crava essa dívida na cruz, como foi dito hoje de manhã, inclusive pelo pastor Neil. Jesus, Ele é tudo também na nossa redenção, na nossa salvação. Agora, o verso 27 do capítulo 1, veja: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Percebe como Paulo ele vai traçar aqui toda a história da criação? Ele vai passar por tudo, ele vai passar pelo nosso Salvador, pela redenção, e agora ele vai falar sobre essa esperança viva de estarmos com Cristo por toda a eternidade, de que quando Ele se manifestar, nós seremos manifestos com Ele. Paulo ele faz isso. E a pergunta é, quando nós temos o conhecimento correto acerca de Jesus, quando nós entendemos a sua obra redentora, qual deve ser o estado do nosso coração em relação a isso? E aí eu quero sair do texto agora, eu quero ir lá para Romanos, o capítulo 11 de Romanos, e eu quero olhar para o momento de adoração que o apóstolo Paulo ele faz. Capítulo 11. Esta carta de Romanos, que é a carta mais densa de Paulo, com mais conteúdo teológico profundo, e ele vai falar da salvação nela, vai falar sobre o evangelho nela, e até o capítulo 11 ele vai falando de uma série de coisas. Ele vai falar no capítulo 1 sobre o homem ter escolhido pecar e ter decidido deixar o seu Salvador. Ele vai falar também sobre a incapacidade que o homem tem com o seu próprio
as suas próprias obras, com as suas próprias forças, alcançarem ao Senhor Jesus. Ele vai falar mais para frente que em Cristo nós estamos seguros e que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, e que nós estamos seguros por toda a eternidade. No capítulo 10, ele vai falar para a gente da importância que é de confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor. No capítulo 11, ele vai falar para a gente sobre essa união com os judeus, e ele para nesse momento de falar sobre tudo aquilo que ele vem falando do Evangelho. Ele para nesse momento porque o seu coração está tão cheio daquilo que ele vinha escrevendo, isso está preenchendo tanto o coração dele, que ele não consegue continuar escrevendo. Ele precisa parar e ele precisa contemplar ao Senhor. E ele diz aí no capítulo 11, os versos 33 a 36, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Qual é a resposta de um coração que tem um entendimento acerca de Jesus? Sempre vai ser a adoração. A resposta do seu coração, à medida que você for aprendendo mais de Jesus, vai ser a adoração. A ortodoxia correta sempre vai gerar adoração. A teologia correta sempre vai gerar adoração. E se a gente, por algum motivo, não está conseguindo ter momentos de adoração com o Senhor, talvez nós estejamos conhecendo pouco dele e precisamos se aprofundar mais, se encher da palavra, se encher do seu Santo Espírito, para que aí então a gente tenha uma experiência real de adoração. Toda vez que nós estamos diante da palavra do Senhor e que nós conhecemos dele, o nosso coração se enche de gratidão, e aí sim nós o adoramos. Eu quero te convidar para um exercício agora. Eu gostaria de pensar sobre essa parte, sobre o conhecimento de Deus, e pensar naquilo que você tem conhecido acerca de Jesus, de quem Ele é. Eu quero que você pense acerca da obra redentora dele e de como Ele te tirou das trevas e te transportou para o reino do seu amor. Eu quero que você pense nisso. Eu gostaria de parar por apenas 2 minutos, para que você pudesse contemplar e pensar acerca dessas verdades. E aí, então nós vamos encerrar esses 2 minutos com uma oração, para que a gente possa exercitar um momento de adoração, pensando naquilo que Deus é e na obra redentora de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos meditar por 2 minutos. Meu Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te engrandecemos, ó Pai, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado acerca de si próprio, ó Deus. Pai, nós te louvamos pela obra redentora do Teu Filho Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo sacrifício salvador, ó Pai, do Teu Filho Jesus, ó Deus. Obrigado pelo sofrimento de Cristo, ó Pai, pelo Seu sangue derramado por nós, ó Deus. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que Ele é a imagem do Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, porque tudo aquelas coisas que estavam ocultas, ó Pai, nos é revelada por meio do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que chegou até as nossas mãos e nós temos livre acesso por ela, ó Pai. Deus, nós queremos contemplá-la, ó Deus.
Nós queremos contemplar mais o Senhor. Nós queremos conhecer mais o Senhor, ó Pai. Nós queremos ter corações gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, pela forma como o Senhor tem sustentado esta igreja, ó Pai, pela forma como o Senhor tem usado nós, para que a gente possa te louvar. Obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá? Essa é a parte teórica do conhecimento acerca de quem Jesus é. E agora eu quero olhar os efeitos disso. Conhecemos a Jesus, sabemos quem Ele é, conhecemos a Tua obra, essa obra foi aplicada em nossos corações, e agora, como nós viveremos? E agora, o que Deus quer de nós? E aí eu quero sair dessa parte da ortodoxia e quero olhar mais para aquilo que a gente chama de ortopraxia, que é a prática, de pegar todo o conhecimento acerca de Jesus e trazer isso para a nossa vida cotidiana, trazer isso para o nosso dia a dia. E aí eu quero fazer isso olhando para as coisas que são colocadas por Paulo, ainda aqui na carta de Colossenses. Então eu quero ler acerca de alguns textos com você aqui. Então, capítulo 1, verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versos 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Capítulo 2, verso 6. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Verso 7. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graça. Verso 7. Capítulo 2, capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Verso 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O verso 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E para terminar, o verso 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele ações de graças a Deus Pai. A gente percebe como Paulo, o que ele faz aqui, ele mostra todo o conhecimento acerca de Jesus, ele fala acerca de quem Jesus é, ele coloca Jesus no centro, e agora ele nos desafia a viver como quem entende esses conceitos acerca de Jesus e que consegue trazer isso para a prática, para o dia a dia. E eu quero olhar então algumas coisas aqui que ele nos desafia a pensarmos acerca de que Cristo é tudo em nós. A primeira coisa que nós já estamos falando é sobre o conhecimento. Em primeiro lugar, então, Paulo vai falar acerca do conhecimento sobre Jesus. E aí o desafio para nós é: nós estamos satisfeitos com o conhecimento que nós temos acerca de Jesus, acerca do Evangelho? Ao pensar sobre isso, eu fiquei lendo, eu fiquei até um pouco envergonhado. Eu estava lendo um relato de um homem chamado George Miller, que ele leu a Bíblia 200 vezes, e que 50 dessas 200 vezes, ele leu ajoelhado. O nosso conhecimento acerca de Jesus, ele tem mostrado que Jesus é tudo para nós? Ele demonstra isso? O segundo, que eu gostaria de olhar com os irmãos, é o que Paulo vai trazer aqui como vivam nele. Não é só o conhecimento. Mas o que Paulo está dizendo é: agora que vocês conhecem acerca de Cristo, andem nele, vivam nele. E aí, para nós pensarmos os caminhos em que nós estamos andando, os planos em que nós traçamos,
eles demonstram que Cristo é tudo para nós. Eles demonstram que nossa vida é sobre Cristo. Ou os nossos planos somos nós que fazemos, e nós não consultamos a Deus, e nós fazemos aquela lista enorme de coisas que nós queremos, e no final a gente olha para Deus e fala: assina aqui, Senhor. Os nossos planos mostram que Deus, Ele é tudo para nós, que Jesus, Ele é tudo para nós. A terceira coisa é a respeito da moralidade. Veja os versos, o capítulo 3, verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E aí Paulo está preocupado também com a moralidade daquele povo ali em Colossenses. E aí a pergunta para nós: como anda a nossa vida? Aqueles vídeos que você recebe, aquelas fotos que você tem recebido no WhatsApp, aqueles links que às vezes abrem no seu coração, no seu computador, mesmo sem você clicar, o que você tem feito com tudo isso? Os sites, os canais em que você assiste, eles têm demonstrado que Cristo é tudo para você? Eles demonstram que a sua vida é sobre Cristo? Paulo diz: mortificai-vos. É para matar esses desejos. Não é para alimentar, mas é para matar esses desejos. E Paulo, seguindo aqui, ainda falando sobre mortificar, sobre matar, ele vai falar sobre a ganância. Ele diz ainda no verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A forma como você tem feito para ganhar dinheiro, a forma como você tem gastado o teu dinheiro, tem demonstrado que Cristo é tudo para você? Do que você tem aberto mão para ganhar mais dinheiro? Você está precisando abrir mão mais da sua família para ganhar dinheiro? Você está abrindo mão da tua igreja, dos teus filhos? Você está abrindo mão do próprio Deus para ganhar dinheiro? Se você está fazendo isso, o seu Deus não é o Senhor Jesus, mas o seu Deus é o dinheiro. Isso é idolatria. A forma como você gasta o seu dinheiro, a forma como nós usamos, o que nós fazemos para ganhar nosso dinheiro, demonstra que Cristo, Ele é tudo para nós. Demonstra que a nossa vida é sobre Ele. Outro ponto que Paulo vai trazer, prático para nós, ele vai falar sobre a família. Capítulo 3 mesmo, os versos de 18 a 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu estava falando com o pessoal, nosso grupo que nós temos de casados, né, de matrimônio, e eu estava falando acerca de uma pesquisa que eu li, que nesse período de pandemia, em que as famílias estão mais próximas, estão mais tempo em casa, o número de brigas, de discórdias entre casais cresceu 431%. É muita coisa, 431%. E aí o que eu quero saber é: no seu lar, tem paz? A paz de Cristo, de fato, ela reina no teu lar? Mulher, o teu relacionamento com o marido demonstra que Cristo é tudo para você? Homem, você tem tratado a sua mulher e amado ela como Cristo amou a igreja? De maneira que as pessoas, quando olham para a sua família, dizem: é sobre Cristo. Eles vivem assim por causa de Cristo. Aos filhos, a forma como você obedece, a forma como você fala com seus pais, demonstra que acerca de que a sua vida é sobre Cristo. A forma como nós educamos os nossos filhos, nós temos ensinado para eles que a nossa maior preocupação não é com o que eles vão ser quando eles crescerem, que profissão, com quem eles vão casar, mas que a nossa maior preocupação é saber como é que eles vão glorificar a Cristo em todas as áreas da sua vida. Nós temos ensinado para eles isso, que o mais importante para eles é demonstrar Cristo. Paulo, ele continua
mostrando coisas para nós que são práticas, que são para o nosso dia a dia e que fluem do nosso conhecimento acerca de Jesus. E ele vai falar agora do relacionamento entre empregado, entre patrão. Ele fala isso no verso 22, ele diz: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-os de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Nós, nos nossos empregos, as pessoas sabem que nós somos cristãos. O seu patrão, ele sabe que ele não pode pedir para você mentir. O seu patrão, ele sabe que não pode te envolver em nenhum tipo de negócio fraudulento. Ele sabe disso. Você tem prosperado no seu trabalho porque você tem dado o seu melhor, como se você estivesse trabalhando para Cristo. E Paulo vai também inverter disso e vai falar daqueles que são empregadores, né? No servo, vamos falar aqui usando a figura dos servos. Ele diz, só um minuto, deixa eu só localizar o texto. O capítulo 4, verso 1 diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. E aí, aqueles que são empregadores, aqueles que são patrão, você tem sido justo com seus funcionários. Eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Um sapateiro, né, foi perguntar para Lutero como ele podia glorificar a Deus com a sua profissão. E aí Lutero olha para ele e fala o seguinte: faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Lutero percebeu isso ao ensinar este homem. E nós, aqueles que são patrão, aqueles que de forma empregam alguém ou que fazem negócios, nós temos demonstrado em nossos acordos comerciais que de fato é tudo sobre Jesus, que nós somos dele e que a nossa vida tem demonstrado a isso. Percebe, irmãos, como o conhecimento acerca de Jesus, ele sempre vai gerar algumas coisas em nós. Primeiro, ele tem que gerar adoração. Saber quem Jesus tem que encher sempre o nosso coração de alegria, de admiração e nos levar a uma adoração genuína. Depois ele vai gerar em nós ação. E aí não está diretamente aqui no texto, mas eu quero estender isso à igreja também. A forma como você tem servido na igreja, a forma como você tem agido na igreja, tem demonstrado também que é tudo sobre Jesus. Os ministérios a qual você atua, tem demonstrado isso, que a sua vida é sobre Jesus, e que não é para uma autopromoção, mas que tudo isso é acerca de Jesus. E eu quero encerrar lá no capítulo 4, no último versículo, o versículo 18, a saudação de Paulo, em que ele diz: saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das primeiras, ler novamente, saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Irmãos, tudo isso, do começo ao fim, depende da graça do Senhor. Desde o momento que Ele nos salva, que Ele abre o nosso entendimento para a gente conseguir entender acerca de Jesus, até o momento que Ele nos impulsiona, depende de Jesus. A sua vida, ela tem demonstrado que é tudo sobre Jesus. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: a você que talvez não conhece esta verdade, a você que talvez que isso nunca foi nada para você, eu quero te convidar que você possa se relacionar com esse Jesus, que você possa falar com Ele e dizer: Senhor, eu creio que Tu morreste por mim, eu creio nisso, e porque eu creio, eu quero que você seja tudo para mim. E a nós que já conhecemos esta verdade, mas que talvez por algum motivo tiramos Jesus do centro da nossa vida, que a gente possa novamente colocá-lo, e que a gente entenda que é tudo, absolutamente tudo sobre Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela manifestação do Teu Filho Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque Ele, ó Deus, um dia falou aos nossos corações. Te louvamos porque Ele nos salvou, ó Deus.
Te louvamos porque a Tua igreja aqui neste bairro, ó Pai, está aqui por Tua vontade. O que nós queremos é continuar a manifestar, ó Deus, o Teu reino, manifestar a pessoa do Teu Filho Jesus aqui, ó Deus. Te clamamos por aqueles que não Te conhecem ainda, que o Senhor possa brilhar em seus corações, ó Pai, abrir o Teu entendimento, para que eles reconheçam, ó Deus, que sem Ti, sem o Teu Filho Jesus, nós não podemos fazer nada, ó Pai. E a nós que estamos talvez deixando que outras coisas tomem o centro da nossa vida, eu Te clamo, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tome o centro da nossa vida, ó Deus. Seja tudo em nós, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Pastor Neil.